Bem-vindos! Hoje a gente tem um material, olha, fascinante para nossa análise. É um conjunto de anotações bem detalhadas, datadas de hoje mesmo, 13 de setembro de 2025, e elas vêm junto com vários excertos da Bíblia Sagrada. A nossa missão aqui é explorar as perspectivas que saem dessas fontes, sabe? Sobre o papel da Bíblia, a função dos anjos, e tem uma parte especial que vem das notas, uma análise bem específica, até crítica, sobre os nomes divinos. Exato. E essas fontes levam a gente por um caminho bem interessante, né? Sim. A gente começa com umas metáforas muito vivas sobre a Bíblia, depois passa por descrições de seres angelicais, tipo em ação mesmo, e aí a gente chega numa discussão que, olha, promete ser intensa sobre etimologia, tradução e os nomes sagrados que a gente usa. Ok, então, vamos mergulhar nisso. Vamos lá. Para começar, então, as notas trazem uma visão da Bíblia que, nossa, vai muito além de ser só um livro. Ela é apresentada quase como, sei lá, uma entidade com atributos divinos. Usam umas metáforas bem fortes. Mapa do viajante, cajado do peregrino. Bússola do piloto e espada do soldado. Isso. Essas imagens, o que elas dizem pra gente sobre a perspectiva dessa fonte? Olha, elas pintam o quadro da Bíblia como uma ferramenta, assim, essencial, sabe? E multifacetada para a jornada espiritual, pelo menos segundo essa interpretação que está nas notas. Cada metáfora ali tem um peso, uma função bem específica, e eles até apoiam isso com versículos bíblicos que estão citados lá. Ah, então não é só tipo uma figura de linguagem solta. Tem uma aplicação prática que eles querem dar para cada imagem. Exatamente. O mapa, por exemplo, não é só para dar uma direção geral, não. As notas ligam ele ao Salmo 119, né, versículos 2 e 9. E a ideia é que ele traça os caminhos de Deus, mostra como purificar a vida, quase como um guia detalhado para um território que a gente não conhece. A ideia é que oferece preceitos claros para o viver. Faz sentido, faz sentido. E o cajado? A gente pensa logo em apoio físico, né? Sim, mas aqui o simbolismo, ele vai mais fundo. Eles citam salmos como o 18.2, o Senhor é a minha rocha, e o 80.1, ó pastor de Israel. Então as notas veem o cajado como uma representação da força e do pastoreio de Deus. Ele seria tipo a fonte de sustento que levanta quem cai, né? Tá lá no Salmo 145.14. O auxílio presente na angústia, Salmo 46.1. E o protetor que livra do mal, Salmo 121.7. É um símbolo de dependência e segurança em Deus. Entendi. E a bússola? Imagino que ponte para a verdade ou algo nessa linha. Isso, por aí. As notas ligam a bússola à perfeição da lei do Senhor, que está lá no Salmo 19, 7, 8. Diz que ela restaura a alma da sabedoria, então a bússola seria essa lei que orienta, que traz alegria e cujo temor é o princípio do conhecimento, como dizem em Provérbios 1, 7. A palavra de Deus como luz, também do Salmo 19, reforça essa ideia de direção precisa, né? Mapa, cajado, bússola. Falta espada. Essa parece mais, digamos, agressiva. Sim. Ela representa a proteção e a defesa divina. As notas trazem salmos como o 18.2, de novo, Deus como escudo, e o 17.8, proteção sob as asas dele. Mencionam também os anjos que acampam ao redor dos que o temem, Salmo 34, 7, e aquela promessa de que Deus lutaria pelo seu povo, lá em Êxodo 14, 14. A espada, então, simboliza Deus como guerreiro, protetor e também juiz que salva, como está em Isaías 33, 22. Juntas, essas 4 metáforas, na visão dessa fonte, compõem tipo um arsenal completo para a vida espiritual. É interessante ver como a fonte combina essas imagens, né? Para criar essa visão da Bíblia como um guia de sobrevivência espiritual completo. Orientação, apoio, direção e defesa. E as notas também reforçam que a Bíblia revela a natureza de Deus, né? Citam vários atributos, nomes: Criador, Todo-Poderoso, Misericordioso, Fiel. Mencionam até Jeová, Eu sou o que sou, Rei das Nações. Esses nomes vão voltar depois, imagino, né? Ah, sem dúvida. Essa introdução sobre a natureza multifacetada da Bíblia e os diferentes nomes e títulos usados para Deus já aqui, tanto nas notas quanto nos próprios excertos bíblicos,
já vai preparando o terreno para a discussão mais complexa que vem aí sobre esses mesmos nomes. A perspectiva aqui é clara. Para quem busca conhecimento, o texto bíblico é apresentado como uma ferramenta ativa, sabe? Não um mero registro passivo. Certo. Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda nesse universo. Vamos para os anjos. Aqui a coisa fica bem interessante, o jeito como as notas entram em detalhes sobre o papel desses seres em passagens específicas. Uma coisa que as notas fazem questão de apontar logo de cara. O nome Gabriel, que talvez seja o anjo mais famoso para muita gente, ele não aparece nesses excertos bíblicos específicos que eles forneceram para essa análise. Sim, essa observação é feita. O foco das notas não está em ficar nomeando anjos específicos tipo Gabriel ou Miguel, mas em analisar as funções que são desempenhadas por anjos ou pela figura do anjo do Senhor nessas passagens que eles selecionaram. E as funções são bem variadas. Quais que se destacam mais nessas análises que as notas trazem? Bom, a gente vê claramente a função de mensageiros. O exemplo de Gênesis 16 é bem direto, né? O anjo do Senhor encontra Agar no deserto, dá instruções, promessas sobre o filho dela, Ismael. Ele traz uma mensagem divina específica para uma situação humana bem concreta. E além de mensageiros, eles também guiam as pessoas, certo? Sim, a função de guias é outra bem presente. As notas citam Gênesis 24, quando o servo de Abraão confia que o anjo do Senhor vai garantir o sucesso da missão dele lá para encontrar uma esposa para Isaac. E em Êxodos 32, 34, tem a promessa de que um anjo guiaria Israel. Não é só proteção, é direcionamento ativo mesmo. E aquela ideia de um exército celestial. Isso aparece também. Aparece sim. Em Gênesis 32, Jacó encontra anjos e chama o lugar de Maanaim. As notas explicam que isso significa 2 exércitos ou acampamento duplo. E eles interpretam isso como um exército divino. Isso dá uma dimensão de poder, de organização celestial. Falando em poder, a proteção parece ser um papel bem central para eles, né? Com certeza. A função de protetores e libertadores é muito enfatizada nas notas. Jacó, quando vai abençoar os netos em Gênesis 48, ele menciona o anjo que me livrou de todo o mal. E o Salmo 91 é um clássico nesse sentido, né? Falando dos anjos que guardam os fiéis em todos os caminhos e os sustentam para não tropeçarem. As notas mencionam outras funções mais, como dizer, operacionais. Sim, algumas bem específicas. Eles atuam como preparadores de caminho, como em Êxodo 33:2, onde um anjo é enviado na frente de Israel para expulsar as nações de Canaã. Também são símbolos da presença divina, como os querubins sobre a Arca da Aliança, lá em Êxodo 37, que não eram seres interagindo, mas representações esculpidas, né? Guardando o lugar da presença de Deus. E podem ser executores da vontade divina. Mesmo que isso signifique agir como adversários, como o anjo do Senhor se opondo a Balaão, em Números 22, para impedir que ele amaldiçoasse Israel. E tem até uma menção em Isaías sobre o anjo da sua presença, que salva e redime. Isso parece conectar os anjos diretamente à ideia de salvação. Exato. E Isaías 63:9 apresenta essa figura quase como um agente direto da compaixão e do amor redentor de Deus. E para completar, as notas também observam o uso figurativo da palavra anjo, como em 2 Samuel 19, onde Mefibosete elogia a sabedoria do rei Davi, comparando ela à de um anjo de Deus. Isso mostra como a figura do anjo permeava até a linguagem do dia a dia para expressar qualidades excepcionais. Então, o quadro que emerge dessas análises nas notas é de anjos como seres, extremamente ativos, com papéis bem definidos na interação entre o divino e o humano. Muito longe daquela imagem só decorativa ou passiva que às vezes a gente tem. Precisamente. A análise apresentada nas fontes destaca essa agência, essa diversidade de funções e se baseia em passagens específicas para construir essa imagem dinâmica dos seres angelicais na narrativa bíblica. Ok, agora a gente chega na parte que as próprias notas sinalizam como mais densa e, eu diria, até controversa. Trata-se de uma argumentação sobre quais seriam os nomes corretos de Deus e do Messias.
E eles contrastam isso fortemente com os nomes que a gente usa hoje, que as notas classificam como interpolações, ou até mesmo corrupções. É fundamental, mais uma vez, deixar bem claro, a gente está relatando a perspectiva desta fonte específica das notas que a gente recebeu, tá? Como essa argumentação se desenvolve. Olha, ela se desenvolve de uma forma bastante sistemática e bem crítica. A fonte constrói um caso contra os nomes e títulos que são tradicionalmente aceitos, sabe? E se baseia em argumentos etimológicos, históricos e teológicos que são próprios dela. Vamos por partes, então. Qual é a questão com o nome de Deus? O ponto central das notas é que o nome divino, revelado, é o tetragrama hebraico YHWH. As 4 letras, né? YHVH. A fonte insiste que a transliteração correta seria algo como Ialvo ou Ialrouro. E uma parte crucial do argumento deles é rejeitar a letra J. Eles afirmam que essa letra não existia nos alfabetos hebraico e grego originais. E Jeová é um nome tão conhecido. Justamente, as notas classificam Jeová como uma interpolação, algo que teria surgido bem depois, lá por volta de 1500. A explicação que a fonte dá é que seria uma mistura artificial das consoantes de YHWH com as vogais do título Adonai, que é Senhor em hebraico. As notas, inclusive, mencionam um Dr. Hud Zimmer, que eles identificam como ligado à Sociedade Bíblica do Brasil e que supostamente condenaria tanto Yahvé quanto Jeová como invenções. E eles tentam conectar esse Yal-Roro a nomes como Yal-Rudim para judeus e Yal-Rodá para Judá. E aquela famosa frase, eu sou o que sou, lá de Êxodo? É reconhecida, claro. Mas as notas, e aí citam um estudioso chamado Luiz Cláudio, interpretam essa frase como uma descrição da natureza autoexistente de Deus, entende? E não como um nome próprio para ser usado em invocações ou referências. Certo. E o termo Senhor, que a gente usa o tempo todo? Também é rejeitado como nome próprio pelas notas, classificam como um título e vão além, viu? Associam o termo hebraico correspondente, Baal, a um ídolo cananeu, o que para eles seria uma contaminação pagã. Já o termo grego, Kyrios, é ligado pela fonte a títulos usados para o imperador Nero e até para o deus Sol Hélio. Chegam a mencionar uma suposta ligação sincrética do latim Dominus, que é senhor, com o número 666. A acusação principal é que senhor foi usado nas traduções justamente para substituir, para ocultar o nome YHW. Nossa, essas associações são bem fortes e certamente muito surpreendentes para muita gente. E quanto a Deus, ou Elohim? A linha de argumentação é parecida. A palavra Deus é vinculada nas notas ao grego Theos, que eles associam a Zeus. E a raiz El, de Elohim, eles ligam a um suposto ídolo cananeu chamado El. Por essa lógica deles, nomes bíblicos comuns que contêm Tel, tipo Samuel, que significa ouvido por Deus, ou Daniel, Deus é meu juiz, seriam considerados pagãos por essa fonte. E aqui a gente tem aquela tensão que a gente mencionou antes, né? Porque os próprios excertos bíblicos que vieram junto com as notas usam Deus e Elohim o tempo todo, começando lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus. Exatamente, aí fica um contraste direto bem notável entre essa argumentação radical das notas e a linguagem usada nos textos bíblicos que eles mesmos citam. As notas apresentam uma tese, mas os exemplos das escrituras que estão ali parecem seguir a prática que as próprias notas condenam. E essa mesma lógica crítica se aplica ao nome do Messias, então? Sim, de forma muito similar. As notas afirmam que o nome original do Messias seria Yahushua. A justificativa que eles dão é que este nome conteria um nome do pai, Yal, que eles derivam de IHWA, e a palavra hebraica para salvação, Shua, ou algo parecido, que eles traduzem como salvação, bênção, glória. E Jesus? Como é que eles explicam a origem desse nome tão universalmente aceito? Também é classificado como uma interpolação, algo que, segundo eles, não existiria nos originais com esse significado. As notas traçam uma suposta evolução de uma forma grega
Esus, que a fonte, de forma bem controversa, liga ao deus Apolo Sóter ou a Zeus, pro latim Iesus, e finalmente pro português Jesus, com a introdução da letra J, que, como a gente já disse, eles afirmam ser posterior, lá por volta de 1515. E eles vão além, mencionando significados negativos para partes do nome Jesus. Vão sim. As notas mencionam interpretações que eles consideram altamente blasfemas. Dizem que sus, em hebraico, significaria cavalo e em grego, porco. E criticam também a forma Yeshua. Classificam como aramaica e principalmente por não conter o que eles consideram ser o nome do pai, o tal Yalro. E de novo, o contraste com os textos bíblicos fornecidos é gritante, né? Porque eles usam Jesus. Por exemplo, em Mateus 1.1, genealogia de Jesus Cristo. Tá lá escrito. É muita informação e são alegações bem radicais mesmo. As notas dão alguma explicação do porquê dessas mudanças terem ocorrido, na visão deles? Qual seria a causa? Eles apontam algumas causas principais. Acusam tradutores posteriores de terem um viés antissemita, sabe? E de quererem deliberadamente ocultar o nome verdadeiro. Falam também de influências culturais pagãs que teriam se infiltrado nas sucessivas traduções do hebraico original para o grego, da Septuaginta, depois para o latim, da Vulgata e, finalmente, para as línguas modernas como o português. Aquele estudioso, Luiz Cláudio, é citado novamente nesse contexto como fonte para essas ideias. Fica claro que essa é uma perspectiva muito específica, né? E que desafia séculos de tradição, de prática religiosa e até acadêmica. A gente reforça, nosso papel aqui é expor o conteúdo das fontes que a gente recebeu, incluindo essas alegações das notas, sem endossar, claro, mas buscando entender a linha de argumentação que eles apresentam. O contraste com os textos bíblicos é, de fato, um dos pontos mais intrigantes dessa análise toda. Ah, sem dúvida. Essa tensão entre a crítica radical dos nomes nas notas e o uso corrente nos próprios textos bíblicos que acompanham essas notas é talvez o aspecto mais complexo e o que mais convida a gente a refletir sobre os processos de tradução, interpretação e recepção das escrituras ao longo da história, né? Bom, vamos tentar amarrar tudo isso. Então fizemos uma exploração bem interessante hoje, hein? Começamos com a visão da Bíblia como esse guia multifacetado, usando as metáforas de mapa, cajado, bússola e espada. Isso. Depois, a gente investigou as funções que são atribuídas aos anjos em relatos específicos, mensageiros, protetores, guias, até executores divinos. E, por fim, mergulhamos fundo nessa perspectiva crítica apresentada nas notas sobre a autenticidade dos nomes divinos e do Messias. O que emerge disso tudo é um panorama bem complexo. A gente tem, por um lado, a apresentação das escrituras como fonte viva de orientação, de força espiritual. Por outro, a descrição de um mundo celestial ativo, interagindo com a história humana através dos anjos. E, em forte contraste, a gente tem esse questionamento radical vindo das notas sobre a própria linguagem que a gente usa para nomear o sagrado. Essa última parte força a gente a pensar sobre tradução, etimologia, influências culturais e como tudo isso moldou os textos que a gente lê hoje. Demonstra vividamente como o mesmo corpo textual pode gerar interpretações tão diversas e, às vezes, tão conflitantes. Essa jornada pelas fontes de hoje certamente deu muito o que pensar. A gente agradece por nos acompanharem nesta análise detalhada. E fica a pergunta para quem os ouve. O que mais saltou aos olhos ou provocou questionamentos nesta exploração de hoje? E para deixar uma reflexão final, inspirada diretamente por essa tensão que a gente observou nas fontes, considerando essa argumentação das notas sobre a suposta interpolação de nomes e também a inegável influência cultural e linguística nas traduções ao longo dos séculos, que outras camadas de significado, nuances históricas ou até mesmo vieses dos tradutores poderiam estar, velados em textos antigos que a gente considera fundamentais hoje. E como essa busca, seja pela palavra original ou pela tradução perfeita, como isso impacta a fé, a prática religiosa e a nossa compreensão contemporânea dessas escrituras milenares? Fica aí para pensar.
Com essa provocação, a gente fecha a nossa investigação de hoje. Sempre com o objetivo de extrair e apresentar os conhecimentos mais relevantes e, por que não, instigantes das fontes que nos chegam. Até a próxima!